Oi, meu nome é Stephanie e hoje no canal Livro Aberto, no meu canal Livro Aberto, eu vou falar um pouco sobre o livro O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Deixa eu ver uma foto dele aqui. Essa foto legal aqui atrás. Esse livro foi lançado em 1932 e ele é uma distopia. O que é distopia? Distopia basicamente é o contrário de utopia. Utopia, né, aquele lugar perfeito, onde todas as pessoas são felizes, são iguais, e a distopia já é um lugar que dá a falsa sensação de que todos são iguais, de que todos são felizes, mas na verdade as pessoas são coagidas a serem assim. Na verdade, tem por trás disso um governo ditatorial, autoritário, que rege o que as pessoas têm que fazer, o que as pessoas têm que pensar. Aqui o livro se passa mais ou menos em, se eu não me engano, 500 ou 600 anos depois de Ford. E Ford, sim, é aquele Ford da marca de carros. Eles endeusam ele porque ele teve essa ideia de fazer assim a produção em massa, né, de carros. E aqui no livro a produção em massa é de pessoas. Vou explicar um pouquinho por quê. Bom, aqui no livro não tem mais o conceito, nesse futuro distópico, não tem mais o conceito de família, mãe, pai, irmão. Aqui todas as pessoas são feitas em laboratório. Assim, tipo, elas saem de bocais de laboratório e elas ainda são feitas em castas. Por exemplo, os alfas, que é a casta mais alta, não são feitos assim, tantos iguais a eles, são feitos em pouca produção, que são as pessoas assim que vão ser os líderes do país, os médicos e cientistas. Depois vem a segunda casta, que é os betas, e eles são os que eles são inteligentes também, geralmente vão ser os que vão trabalhar junto com os alfas, por exemplo, em laboratórios, escritórios, nessas coisas. Depois vem as castas mais baixas, que é os deltas, os gamas e a mais baixa de todas, os Y. Essas castas são feitas assim em massa, tipo, por exemplo, de um embrião eles fazem 78 gêmeos. Então, assim, essas castas vão ser as que vão trabalhar na produção de fábrica, que vão, tipo a casta mais baixa, os Y, eles são propositalmente, na criação deles, eles colocam menos oxigênio no cérebro deles, para que eles sejam assim, tenham um retardo mental, mas assim sejam assim muito dóceis e obedientes. Eles são assim um pouco maior que um anão, mas são bastante fortes para poder trabalhar, né, no que eles vão ser condicionados. E eles são assim condicionados a isso desde de bebês, desde crianças, desde de criança eles ouvem assim, eles fazem uma lavagem cerebral mesmo, e eles ouvem assim tipo em gravações o que eles vão ser, o que eles vão fazer. Eles moldam a pessoa assim nesses laboratórios para elas viverem sempre satisfeitas do jeito que elas são. E caso elas não estiverem satisfeitas, acontecer assim de a pessoa começar a ter pensamentos subversivos, tem o Soma, que é um remédio que o governo distribui para a pessoa assim ficar sempre feliz, sempre contente. Então as coisas correndo muito tranquilamente aqui no Admirável Mundo Novo, né? As pessoas não reclamam, tal. E aqui a questão da família, pai, irmã, é uma coisa que eles sabem que existiu, mas eles acham assim, hoje em dia eles acham, aqui nessa época, nesse tempo aqui, eles acham ser uma coisa assim até obscena, uma coisa fora do comum, uma coisa até engraçada. E por essa questão da família também, eles não, tipo, nascem sozinhos, né? E, né, não tem irmãos, nada assim. Outra coisa que eu ia falar que é a questão da sexualidade. Aqui é uma coisa que choca um pouco, é que eles dão aulas de educação sexual para crianças assim desde que eles são tipo 2 anos de idade. Então é uma coisa que choca o leitor hoje em dia. Imagina só em 1932. Esse livro foi banido, né, em muitos países e tal, censurado. Outra coisa com a questão da sexualidade é que aqui no Admirável Mundo Novo, quanto mais parceiros você tiver, mais sociável você é. Quanto mais assim promíscuo você é, assim, mais normal é.
porque, assim, não tem esse amor romântico que a gente conhece, casamento e tal. Então, tipo, o normal é você ter muitos parceiros sexuais e tá sempre trocando, e eles acham até estranho. Por exemplo, tem uma moça que é Lenita, que ela fala que ela tá há 4 meses com esse rapaz, e a amiga dela fica chocada, falando, nossa, 4 meses, né? Tipo, tem que ter uma rotatividade ali. Você pode pensar que isso é uma coisa até, assim, bem moderna, assim, pra uma sociedade desse tipo, mas na verdade essa sexualidade deles ela é muito superficial, porque é uma coisa assim, não é como sexo casual de hoje em dia que as pessoas fazem sexo porque estão com vontade, por prazer, é uma coisa assim muito mecânica, porque eles fazem isso como uma convenção social, como apertar a mão de alguém, dar oi, tomar café, é uma coisa assim que eles fazem porque é uma norma social, não exatamente por ser uma coisa prazerosa ou por ter vontade, é só para se encaixar mesmo. Então, tanto que tem aqui, se a pessoa não tá com vontade, tem chicletes com hormônio sexual, sabe? Tipo, então fica uma coisa assim, bem mecânica, bem assim, tipo, não é uma coisa assim tão libertadora, assim, não é tão. Não é tão. Assim. E outra coisa que é o consumismo. O consumismo aqui, outra faceta do Admirável Mundo Novo, é que as pessoas são assim, é esperado que elas consumam muito. Tipo, porque esse consumismo é o que sustenta o Admirável Mundo Novo. Por exemplo, eles só jogam esportes em que tem que se comprar vários acessórios. E aqui eles falam, desde criança eles falam assim, que eu acho que eu perdi a página aqui. Mas eles falam assim que, tipo, alguma coisa estragou, você compra outro novo, não precisa remendar. E eles, assim, incentivam as pessoas a não ficar lendo, não, porque se as pessoas ficam lendo livros, elas não estão consumindo. E outra é que também, se eles começam a ler, eles começam a pensar demais, né? Porque de repente tem alguma coisa errada. Bom, e tem um personagem aqui, o Bernard, que é um personagem que não tá muito satisfeito com a vida no Admirável Mundo Novo. Ele é um alfa. Só que dizem que deu alguma coisa errada quando estavam criando ele, que botaram um pouco mais de álcool no sangue dele e ele, tipo, ele é um pouco menor, se não me engano, ele é do tamanho de um gama e ele tá, assim, sentindo falta de algo, achando que é uma sociedade muito robótica, né? Tipo, as pessoas não têm emoções mesmo. Um dia ele convida a moça do laboratório, a Lenita, para ir visitar uma reserva selvagem na América. E essa reserva, os selvagens são, assim, índios, assim, que vivem, assim, como nós vivemos agora, assim, tipo, tendo família, casamento, a mulher gerando filho no ventre. E eles vão lá olhar como uma curiosidade. E nessas eles veem que tem uma mulher, a Linda, e o filho dela, que a Linda ela era do Admirável Mundo Novo, mas por um acidente aqui, ela acabou ficando na reserva indígena e ela estava grávida e teve o selvagem, o John, que chama o tempo dele de selvagem, mas o nome dele é John, e ele fica assim pensando, tem a ideia assim de levar eles para o Admirável Mundo Novo, né? Para mostrar como uma curiosidade, de repente ficar famoso. E esse rapaz, o John, ele é aficionado por Shakespeare, porque tem esse é um dos livros proibidos, um índio, se não me engano, o Popé, que achou enterrado essas obras, a obra completa de Shakespeare, e a mãe do John ensinou ele a ler. E ele ficou aficionado, ele cita Shakespeare diversas vezes aqui, inclusive o título do livro, O Admirável Mundo Novo, Brave New World, é uma frase que tem no livro A Tempestade do Shakespeare, eu já li também, talvez eu faça resenha, que é uma comédia do Shakespeare. O Bernard leva o selvagem e a mãe dele para a cidade, e não tanto a mãe dele, mas o John, o selvagem, ele vira tinha uma celebridade instantânea. E o Bernard, que não estava assim tão satisfeito com a vida dele, passa a aproveitar os louros da fama e até gostar do Admirável Mundo Novo. Tipo, eu acho que ele tem uma personalidade muito oscilante, porque um pouco ele tá corajoso pra mudar a sociedade, tentar mudar, achando que aquilo tá errado, e um pouco ele é covarde, com medo que mandem ele pra Islândia, que é um dos castigos, assim, pra quem tá pensando demais, não tá querendo tomar o soma. E antes ele tava descontente, agora ele tá feliz porque ele tá se sentindo encaixado na sociedade. E
Só que o Selvagem, no início, ele fica muito deslumbrado com a tecnologia toda, mas com o tempo ele passa a achar aquilo tudo muito estranho. Ele começa a achar, assim, aquela sociedade não é como os livros que ele lia do Shakespeare, não tem paixão, contravenção, tragédias, não tem aquele sentimento, aquela fúria, tipo. Então ele começa a ficar muito desiludido. Bom, eu vou parar por aqui para não contar demais, né? Mas acontece bastante coisa nesse livro. Eu gostei bastante. E eu recomendo essa aqui, a distopia. Eu quero ler outra distopia também, que é a 1984, do George Orwell. Do George Orwell eu só li o Revolução dos Bichos. E as distopias continuam fazendo sucesso. Um caso é essa franquia de livros e filmes, Jogos Vorazes, né? Que é uma distopia também, um governo autoritário. Bom, a verdade é que esse livro era para mim ter feito a resenha de um outro livro que eu me esqueci de pegar, mas é um livro que do Mia Couto. Eu devia ter feito antes, porque eu li Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, do Mia Couto, antes desse. Só que né, acabei fazendo essa primeira. Vou mostrar o que eu tô lendo agora, que eu vou fazer resenha. Eu tô lendo de novo, né, acho que várias vezes já li o Vida e Poesia do Mayakovsky, poeta russo. Eu vou tentar fazer algum vídeo com uma poesia dele, alguma edição, uma edição com fotos, né? Porque eu não, como dá pra ver, eu não sou muito boa em editar vídeo, essas coisas. E o que eu tô lendo agora, que eu tô amando, e vai ter resenha, é Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Até mais!